E aí, gente, Neném Science aqui. Esse episódio 105 do Neném Science Podcast. A gente vai falar sobre filosofia da biologia. Queria que, se Deus permitir, segunda, a gente também já volta pra história da filosofia, né? Continuar aquele curso cola 6 em diante. A gente tá no volume 1 ainda. Bem, essa é a parte 2. Então, se você viu a primeira, a gente falou sobre termodinâmica, né? E eu até tinha mais coisas pra falar de termodinâmica, né? É, tinha várias questões como é, a hipótese ergódica, né? Alguns modelos, como, por exemplo, é, Zimbrag Model, teorema binomial, aplicado na química, para aproximação de coisas associadas a proteínas. Tem várias coisas que eu queria falar, né? A questão do hipotálamo, né? Na regulação de temperatura, né? Por exemplo, como um gene específico em ratos, né? Chamado de UCP2, pode, mudando esse gene específico em ratos, né? Então eles são geneticamente modificados. Você pode ter uma regulação do hipotálamo, que é uma regulação térmica do corpo mamífero, né? Que pode mudar a sua capacidade de sobrevivência. Tinha várias coisas que eu ia falar, mas eu vou deixar de lado falar sobre hemodinâmica nessa aula e falar apenas do tema que pra mim é mais importante do ponto de vista de filosofia nesse contexto, né? E é basicamente o que eu vou falar hoje sobre. É sobre teoria da evolução, né? Então eu vou falar hoje sobre evolução especificamente. Eu pessoalmente não acredito na teoria da evolução. Eu sou criacionista, né? Mas eu não vou aqui falar contra ela. Não é o meu objetivo aqui. É, falar contra ela porque não vai agregar nada nessa questão. Isso eu poderia fazer outra hora. Eu curto estudar sobre o tema, né? Mas que eu não acredite essencialmente, né? Acredito que Deus criou tudo. É pela fé, né? Então a bem apologética, por exemplo, é pela fé, não é por provas, né? Coisa do tipo. Mas eu quero falar sobre algumas questões filosóficas desse tema que eu creio que é muito importante para quem quer estudar também mestre biologia, porque obviamente é um tema que avança muito nesse contexto em vários aspectos, né? Então, eu estou usando como base um livro sobre a filosofia contemporânea da biologia que está na descrição. E o autor ele erra em muitos pontos, mas também acerta em outros. E um dos pontos primários que ele fala é sobre a teleologia do telos, né? Ou do fim, né? Então, telos, diria que é assim que se escreve. Ele significa fim, o fim de algo, né? O objetivo de alguma coisa. Então, é a fenomenologia da função biológica, né? Função biológica. O que é isso, né? É basicamente a noção de que. Deixa eu só arrumar esse. Aqui. Isso aqui é basicamente a noção de que os seres vivos, né? Eles têm funções biológicas no contexto da teoria da evolução e através do que é chamado de teoria da seleção. Então, nossa, estou acostumado com aquele outro aplicativo que eu usava, tô apertando o botão direito aqui. Então, quais são os principais critérios aqui? O primeiro critério é a seleção natural. Seleção, já vou explicar. O segundo é mutação. Também eu vou explicar que tem alguns detalhes sobre ela, né? Normalmente assumindo mutações randômicas, né? O terceiro é migração, em relação a como esses animais eles migram no seu ambiente para aumentar sua probabilidade de sobrevivência e não se extinguirem, né? Como acontece. Mesmo com animais hoje em dia, né? Eu lembro de ver um artigo, eu estava escrevendo um livro sobre o tema e eu lembro de ler um artigo sobre a extinção não antrópica, ou seja, não causada pelo ser humano de uma espécie específica de lobos na Ásia, né? E a razão em si foi da ineficiência deles de perpetuar a espécie deles por ineficiência de caça no habitat onde eles estavam, né? E o ambiente também, que normalmente é chamado de environment em inglês. Esse ambiente ele vai ser importante do ponto de vista do fenótipo que a gente vai falar. Então a questão é que nesses aspectos, então, pode ter mais, tá? Mas nos aspectos principais da teoria da evolução você tem a questão da teleologia da função, ou seja, por que pássaros têm asas, qual é a função do ponto de vista evolutivo do porquê eles têm asas.
O bico, né? Diferentes tipos de bástaros têm bicos diferentes. É, questão de homologia óssea, né? Então, porque você tem homologia, estou acostumado mesmo com outro. Se você tem homologia, uma coisa que o próprio Darwin já citava, né? No livro dele, Origem das Espécies, né? Sobre homologia vem de homos, né? Que é de igual. Então, de que você tem, por exemplo, algumas partes do corpo, como por exemplo, húmeros, né? Isso aqui é o principal, né? Você vê em vários tipos de seres vivos, né? Não só de mamíferos, mas também répteis, até seres aquáticos. E que você tem essa semelhança, do ponto de vista é, ósseo, né? Prático, associado a esses seres vivos, né? Uma semelhança, por exemplo, em insetos, que insetos no geral, por exemplo, eles têm é, tritocérebro, tem também o duas cérebros, se não me engano, coisa do tipo. Tem uma coisa chamada corpos cogumelosos, né? Ou mushroom bodies, que normalmente é associada à memória em insetos. Você vê que vários tipos de insetos você tem essa estrutura do cérebro deles que é similar. Também, do ponto de vista de neuroreceptores e neurotransmissores em insetos, também o cérebro deles também é muito similar em vários aspectos. Então, você vê uma homologia, o que nos leva a pensar a função biológica desses seres vivos. E na teoria da evolução é vindo da noção de seleção natural. Obviamente, do ponto de vista criacionista, esse telos ele é definido por Deus. No caso da teoria da evolução cética, ela é definida pela luta pela existência, que eu já vou colocar aqui, né? O que é chamado de struggle for life, no termo em Darwin, né? Então, struggle for life. Eu acho que é dois T's, mas enfim. O que é struggle for life? É basicamente a luta pela existência, que vai um pouco para a economia do ponto de vista ecológico, né? Eu recomendo que você veja o capítulo do livro de Darwin sobre do struggle for life, né? Sobre a luta pela existência. Basicamente, ele vai falar sobre até do ponto de vista. Até plantas, tá? Dentro do habitat deles, que vai para uma coisa chamada diagrama de Voronoi, né? Dentro dos diagramas de Voronoi, que representam como essas espécies elas estão divididas no habitat, também os aspectos de migração entre eles, né? Então, diagrama de Voronoi, você tem essa questão, né? De Voronoi. Em que a luta é uma luta pelos recursos que se tem nesse ambiente, entre predadores, entre herbívoros, etc. Em que todo mundo quer maximizar a sua probabilidade de sobrevivência. Pode ser também configurado pela Metabolic Theory of Ecology, né? Eles querem maximizar a sua capacidade energética comendo comida, né? Dependendo do instinto e foco que eles têm, né? Então, tem a teoria metabólica da ecologia. Não necessariamente eu acredito nela, mas eu gosto dela. Metabólica da ecologia. Em que eu tenho até teoria dos jogos, cara. Você pode aplicar a teoria dos jogos para o reino animal. Então, basicamente, tu tem o teorema Minimax de Von Neumann, que vai ser a minimização de perdas em relação a recursos do ambiente. Então, a leoa lá, ela quer caçar, mas ela quer ter um mínimo de gasto calórico é possível para conseguir presas, né? E alimentar sua manada. E maximizar seu lucro futuro. No caso, lucro, eu quero dizer o seu ganho líquido em relação a o tempo associado à caça e o ganho que ela tem em alimentar a si mesma e a sua manada. Então, teorema minimax do Von Neumann associado a uma função f de g de x. Você quer minimizar e maximizar. Vamos supor que eu estou colocando duas relações em uma função só, mas vamos supor que eu coloquei duas. Não importa, aqui é só uma questão visual. Tu quer minimizar o seu custo e maximizar seus ganhos, aplicado por reino animal. Então, no contexto do próprio livro de Darwin, eu já escrevi sobre isso, tá? Eu acho que é Princípio Econômico Volume 3. São os livros que eu escrevi de economia. E eu falei sobre essa questão econômica da, da seleção darwiniana. E nesse ponto, eu concordo totalmente com Darwin, né? Não é uma questão exatamente sobre evolução, mas é uma questão sobre
a luta pela existência animal e de como isso pode extinguir espécies, né? Porque basicamente por elas não conseguirem eventualmente se adaptar a mudanças no seu ambiente, até de forma não antrópica, né? Questões climáticas não antrópicas. Quando eu digo não antrópica, é não causada pelo ser humano, tá? E antropos é de homem. Então, então tem extinções. Na verdade, as maiores extinções de espécies, do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista cético ou não, são não antrópicas. São causas naturais. Alguém pode discordar disso, mas em questões numéricas, se você até vê um pouco de geologia associada a esse tema, você vê que as razões elas não são antrópicas, tá? Isso é um fato, não é um achismo, né? Então, você tem razões não antrópicas, né? Não, vou deixar assim, razões não antrópicas para extinções. Para extinções. Então é um fato, né? Do ponto de vista geológico, extinções não causadas pelo homem, elas foram maiores do que as causadas pelo homem. Então, obviamente, é impossível negar esse fato, mas enfim. Então, outro ponto que é o mais importante, talvez, seja a mudança em relação à noção de gradualismo do Darwin. Você tem a teoria de Darwin de gradualismo, em que a evolução ela é gradual, né? E o que é chamado de punctuated equilibrium, né? Punctuated, no inteiro, equilibrium. O punctuated equilibrium, ele basicamente diz que a evolução ela tem relações de estases, em que você tem uma quebra em relação ao padrão evolutivo e depois, é, vou pôr aqui, tem a noção de estases, então, por exemplo, tem um gráfico aqui, e aí vamos supor que ela começa, vamos supor, com um pico na explosão cambriana, que eu tô fazendo um exemplo hipotético, tá? E aí você tem um período de estases, aí depois você tem outro pico, aí você tem estases, pico, estases, enfim. Diferente de um gradualismo que seria mais ao longo do tempo ter, você tem a taxa de mutações com padrão evolutivo que vai ser mais, não exponencial necessariamente, mas vai ser gradual, né? Nem vai ser assim, na verdade, vai ser tipo, vou apagar aqui, vai ser mais ou menos assim, né? O gradualismo, né? Você tem algo mais assim, ao invés de algo mais dinâmico, né? Então, a versão hoje em dia, qualquer um que acredite na teoria da evolução, ela é associada ao ponto de equilíbrio. Porque o gradualismo ele não se sustenta por razões óbvias, porque senão você teria como ver hoje em dia essas graduações, né? Essas graduações no sentido dessas mudanças hoje em dia. Então, do ponto de vista do punctuated de equilíbrio, você não vê essas mudanças hoje em dia, porque basicamente elas. A gente tá no período de estases, né? Então, você tem outra questão também, eu acho que tô no ponto 6, né? Esse ponto ainda é mais importante. Esse ponto ninguém pode sustentar hoje em dia, tá? Em relação à seleção ambiental ou environmental selection, vou pôr em inglês porque o termo é inglês, tá? Você tem que. O dogma central da biologia. Qual que é o dogma central da biologia? Ele dizia, basicamente, tem uma relação de. Vou aqui. O dogma central da biologia dizia anteriormente, do Francis. Não, do Crick, né? Tá, que descobriu o DNA com o Watson também, Watson e Crick. Basicamente, você tem de gene para proteína e não o contrário também. A proteína, basicamente, para você entender o básico aqui, tá, até de mutações,
A gente tem que a fórmula do corpo humano, toda a química inorgânica, perdão, química orgânica, é adenina, citosina, timina e guanina. E no RNA você tem também uracila. Essas são as bases de aminoácidos que compõem todos os seres vivos. Então a sequência que determina, que é transmitida de ser vivo para ser vivo, né? Então, obviamente, vaca da vaca, zebra da zebra, peixe da peixe, etc. Ser humano da ser humano. Embora você tenha um crossbreeding, né? Entre animais que você pode ter essa relação, né? Mas, por exemplo, um pássaro não pode ter um filho com uma zebra, isso é óbvio. Então você tem a transmissão genética que vai dar o padrão de seres vivos, que você tem mutações aqui, que podem ser. Essas mutações elas podem ser deleções. Vou apagar aqui. Um pouco de biologia molecular, né? Elas podem ser deleções. Tem artigos que eu posso usar como base, mas não do ponto de vista de consenso. De que não existe mutação randômica. O que existe são padrões que vão só ser permitidos de você saber a etiologia do porquê essa mutação aconteceu. Pra você entender realmente as causas, né? Mas eu não vou entrar nisso, porque não é um ponto que tem consenso e nem eu consigo fazer argumento com isso, né? As deleções, então, ou seja, tem parte das sequências que estão faltando, né? Que pode causar até patologias para um ser vivo. Pode ser danoso para ele. Até tem em manuais médicos, né? Do ponto de vista genético, que falam só sobre deleções, por exemplo, que vão causar problemas no ser humano ou em seres vivos. Você tem adições também. Podem causar problemas ou não. Porque a maior parte da nosso padrão genético não faz nada. Por incrível que pareça. Tem função de fato que você consegue ver. Não, essa sequência aqui tem uma função. E obviamente você tem que usar algoritmos para comparar entre seres vivos, o genoma, etc. Foi sequenciado o genoma humano inicialmente no começo dos anos 2000. Enfim, você tem deleções, adições. Como a deleção é uma subtração, então não vou colocar subtração aqui. Você pode ter inversões, que é homoloteion, o termo em grego, né? Inversões. Então, vamos supor que tava adenina, citosina e timina numa área. Aí vamos supor que trocou pra timina na primeira parte e pra adenina na outra. Então você tem adeleções, adições, inversões. Você tem encodons, né? Que são de 3 e 5. Você tem inserções, que no caso é uma adição, né? Então, tem várias coisas que vão mudar essa relação genética. Então, você tem coisas que vão alterar a síntese proteica, né? Então, depois desse adenina citosina timina, você vai ter são chamados de 20 aminoácidos. Aminoácidos. Esses 20 aminoácidos, eles vão formar as proteínas. Você vai ver a estrutura 3D de uma proteína. Elas são feitas com essas bases de aminoácidos. O próprio Crick, se não me engano, o próprio Francis Crick descreveram inicialmente, né? Então você tem a base primária no DNA, né? Ligada em pontos de hidrogênio, etc. Você tem as pontinhas de hidrogênio aqui. E ligo isso aqui. Carbono. E basicamente é isso. Só que é um algoritmo. A síntese de proteínas é um algoritmo. Por sinal, reversível. Tanto do ponto de vista termodinâmico quanto do ponto de vista computacional, né? Eu recomendo que você veja o paper sobre DNA Computing do Edelman, nos anos 90, que provou que o DNA é um sistema computacional, né? Então, nessa questão da seleção ambiental, você tem a questão de que não é só de gene para proteína. Você tem também uma relação de ambiente, né? Que o ambiente,
Porque a questão é que o gene vai gerar a proteína que vai gerar o fenótipo. Opa, aqui, fenótipo. O que é o fenótipo? Por exemplo, uva sem semente. Qual que é o fenótipo? A semente. Ela tem semente, o fenótipo é semente. Sem semente, eu tirei esse fenótipo. Só que o fenótipo vem de uma relação de função proteica. Então a proteína vai ter uma função específica. Isso também tem funções do ponto de vista genético embriológico, né? Então você pode fazer uma planta ou até um ser vivo. Eu usei o exemplo do rato na parte do. É, não é? Do gene específico lá do rato, que é o UCP2. E aí, né, muda o tálamos dele, o hipotálamo, né? Da regulação térmica do rato. Enfim, o grande ponto é que você tem essa questão de que isso daqui não é o suficiente. Você tem, na verdade, o ambiente. Ele vai de lá pra cá, né? Porque antes você pensava DNA, gene, proteína, fenótipo. Na verdade, você tem um ambiente podendo alterar o fenótipo. E o fenótipo para proteína, para gene, DNA, etc. E até do ponto de vista cromossômico, né? Porque você vai ter que ter essa passagem para seres vivos. Então você vai ter do ponto de vista cromossômico, eventualmente, e vai passar na teoria da evolução, tá? Para outros seres vivos, essa relação. Até do ponto de vista do espectro, em relação genético de seres vivos, você tem, por exemplo, que determinadas populações têm características diferentes. Por exemplo, tem uma classe específica de judeus que tem uma patologia específica, que na genética é muito conhecida, e é uma patologia dentro dessa população específica, judeus específicos, uma patologia específica. Então você tem dadas populações da mesma espécie, principalmente quando ela é maior, relações que são diferentes. No geral, você tem uma similaridade genética do ser humano, por exemplo, de 99,9%, mas o que nos faz diferente, que é muito pouco, pode gerar, por exemplo, padrões, né? Podem ser bons ou ruins para essa dada população específica. Se não me engano, são judeus ashkenazes. Alguém me corrija se eu estiver errado. Então, o que chama de environmental selection, a seleção ambiental, tornou um dos pontos centrais depois que o dogma central da biologia foi visto como, na verdade, não errado, né? Mas incompleto, né? E aí você entra no negócio, e o próprio livro que está em questão fala também, sobre essa questão de algumas questões associadas ao reducionismo da biologia, né? Então a gente vai entrar, por exemplo, no Dawkins, da questão se a teoria da evolução é apenas genética. Dada essa questão que é óbvia, isso daqui é óbvio, isso aqui não pode ser contraditório, entendeu? Não pode ser refutado, né? Dentro da teoria da evolução, porque se você tem que o dogma central da biologia é real, você não tem como ter uma evolução causada pelas mudanças no ambiente, né? E se o ser vivo ele se adapta ao ambiente, como que ele se adapta somente geneticamente? Do ponto de vista de lá pra cá, né? De gene pra fenótipo. Você tem que, na verdade, ter uma relação de fenótipo pra gene, que obviamente é um fato. Do ponto de vista até químico, biológico, isso é um fato, né? Agora a questão é que a gente já viu isso, né? Mas o ponto em si é se você tem a relação de é, apenas os genes, né? Então, a seleção natural, né? Seleção natural, que for pro SN, é só nos genes. Aí vai pra uma parte mais filosófica, né? Ela é só física. Significa, isso vai pra uma coisa chamada fisicalismo, né? Então, são duas opções aqui que alguém pode ter. Ela é apenas física, ou ela tem relações subjetivas fenomenológicas. O que quer dizer com fenomenológica? Então, você pode dizer que alguns podem crer no que é chamado de é, ah, psicologia evolucionária. Então, a gente vai para psicologia ou evolutionary psychology, né?
psicologia evolucionária. Basicamente, algumas premissas, tem, o autor que tá em questão, ele cita Chomsky, por exemplo. Muitas coisas que eu tô pondo aqui, tá, o autor não coloca, tá? Mas enfim. Eu só tô usando alguns pontos dele como base da questão mais filosófica, mas aqui não reflete a opinião dele necessariamente. Até pra não dizer que o autor tá falando outra coisa, né? Então ele cita Chomsky dessa questão da psicologia evolutiva, por exemplo, em relação à formação da linguagem, né? Que a formação da linguagem veio de uma relação inata, né? Com o Chomsky, ele acredita toda uma coisa chamada gramática universal e também generative grammar, mas também que é chamado de relação inata, né? Ele tem uma grande treta com Skinner em relação à forma que a linguagem se desenvolveu e ocupa seu lugar na mente. E o Skinner falava que você tinha uma coisa é, chamada, acho que é operate condition em inglês, né? Basicamente, que por aprendizado de reforço, né? A linguagem emerge nos seres vivos, mas na verdade, o Chomsky falava que na verdade é uma questão inata. E na genética do ser humano e dos seres vivos, a noção de linguagem, por exemplo, até em pássaros, tem artigos que eu já li, um número até que bom sobre esse tema, sobre a linguagem de pássaros, que você tem até dialetos em pássaros. Em espécies de pássaros, eles falam dialetos para avisar se tem inimigos ou é, falar coisas do seu ambiente em relação à socialização deles em relação ao seu ambiente. Na verdade, por exemplo, quando o pássaro ele não aprende uma certa canção com razões comunicativas numa certa data, perdão, numa certa data, numa certa estágio da sua vida, ele não aprende depois. O que pode fazer uma analogia com o ser humano, né? Se o ser humano ele não aprende a falar, ele não tem acesso à linguagem, como já aconteceu, infelizmente, por algumas razões que nem vou entrar no caso, né? De uma menina que foi presa pelo pai em casa por não sei quantos anos, quase numa jaula, e ela não foi exposta à linguagem, que ela não conseguiu se adaptar com facilidade posteriormente. Desse caso terrível que aconteceu. Eu lembro que até minha professora de português citou isso na época da escola, e depois eu fui ler artigos para um tema, né? Então é um caso de que você tem o período crítico para a linguagem no ser humano e também em pássaros. E essa relação inata, ela vem não do ambiente. O ser humano e até animais não são tábula rasa, né? Eles não são, tipo, uma coisa em branco que você preenche. Isso daqui é uma falácia tão grande. A gente vê, por exemplo, em Locke, e que do ponto de vista cognitivo e psicológico e genético, não é aceito cientificamente, porque obviamente é uma falácia. Na verdade, o debate nature versus nurture, que até o próprio Piaget ele vai citar. Mas Piaget também, um monte de merda também que ele falou também. O do Piaget não se sustenta em vários aspectos. Mas o grande ponto é que você tem essa noção de que tanto a parte genética quanto a parte ambiental e do ambiente que a pessoa está são relevantes. Mas o que cria a capacidade de aprendizado de linguagem no ser humano é a relação inata que Chomsky descreve, né? Então tudo isso está dentro de psicologia evolutiva, né? E até tem o que é chamado, não sei o termo, mas é teoria evolucionária na medicina, em que você quer ver as causas de etiologia, de patologias. Então você tem, nossa, eu coloquei ali errado, né? E aqui é o 8 e aqui é o 9. Então você tem o que é chamado de evolutionary medicine, medicina evolucionária, que você quer tentar saber a etiologia de doenças, medicina. Quer saber a etiologia de doenças, né? A causa, né? Por exemplo, qual é a causa do câncer? Na maioria das vezes, cara, se você ler livros e artigos em câncer, oncologia, eu já fiz alguns cursos sobre e já li alguns livros, né? Tem muito o que aprender, mas você vai ver, cara, que não tem consenso em etiologia da maioria dos tipos de câncer. Tem coisas que causam câncer, cigarro, etc. Tipos de substâncias que você inala por muito tempo, do ponto de vista químico. Então, por exemplo, comidas que causam câncer. Você vai ver os artigos sobre isso, você vai ver que não é factível. Tipo, não é achismo, mas no geral uma função de probabilidade que nem é de fato significativo.
você dizer que a causa de câncer é tal coisa. A etiologia de vários tipos de câncer não é conhecida no momento. Isso é um fato. Seria bom saber, mas é um fato que no momento a oncologia, em relação à etiológica das doenças, não avançou em termos realmente relevantes, né? Você tem várias aplicações que dependem da visão que as pessoas têm associadas a visão de evolução, né? E tem várias noções diferentes disso, né? Tem, por exemplo, o que é chamado de princípio da seleção natural, né? Princípio da seleção natural. Alguns não concordam, tá? Na minha opinião, eu não vou entrar nisso, entra por alguns problemas filosóficos, morais, na verdade, bem intensos. Até o autor cita, né? Então vamos supor que eu tenho um dado ambiente em que um dado indivíduo X ele é mais eficiente que Y. O termo aqui é fitness, né? Não fitness no sentido de fitness academia, tá? Mas é o termo darwiniano para um ser vivo melhor. Então ele se saiu melhor por várias razões, ele se adaptou melhor àquele ambiente. E isso vai dar que, então, X terá mais filhos, ou mais offspring, né? Mais progênese, né? Progênese. Acho que eu sento aqui. Que é Y. Então a noção é que, pela noção de struggle for life darwiniana, né? Aqueles são melhores. Que é essa noção. É acho que é o Moby Deep que tem uma música chamada Survival of the Fittest, né? Sobrevivência do mais forte. É que fitness não tem uma tradução correta nesse contexto. Para português tão boa. Creio que o termo fica melhor em inglês, mas é a sobrevivência do mais forte na prática. Então, the fitter, né? Então, esse é o ponto. Isso é verdade? Esse princípio da seleção natural tá certo? Você tem que assumir ele. Alguns não assumem, tá? Não necessariamente alguns autores assumem que necessariamente isso vai acontecer, mas tem uma relação probabilística e, dada mutações em X que permitem eles ser melhores, isso não é causado, na minha opinião, não faz sentido alguém dizer que é causado psicologicamente. O ser vivo não. Nessa teoria, que por sinal não acredito, deste. Eu já falei no começo, né? Por sinal não acredito. Mas para essa teoria fazer sentido, eu concordo com o Dawkins que ela tem que ser no ponto genético. Você não pode ter um indivíduo que ele, ele de fato muda a sua questão genética por querer. O que é, por exemplo, a noção de Lamarck, né? Então você tem o que é chamado de Environmental Evolution, né? Environmental Evolution de Lamarck. Basicamente vai associar coisas que não fazem sentido, né? Na verdade, o próprio ser vivo ele pode causar algumas questões no seu próprio ambiente que vão gerar novas mudanças genéticas. E aí, no caso, seria um comportamento que ele mesmo decide em certos aspectos. Isso é rejeitado também na visão atual, né? Esse é um ponto relevante. Outro ponto também é o que é chamado de princípio da exclusão competitiva, né? Vamos pôr aqui. Princípio. Opa, deixa eu arrumar aqui. Princípio da exclusão competitiva. Basicamente diz que no longo prazo, apenas as espécies mais fortes podem ocupar um dado nicho. Apenas uma, né? Apenas aquelas que foram mais fitter, né? Foram melhores, né?
Então, a sobrevivência do mais forte nesse sentido seria que as melhores espécies, eh, de fato, continuam no período de estases, né? São elas que estão ali, né? Então, no período atual de estase, dentro dessa teoria, seria essa razão, né? Então, aquelas que ficaram são aquelas que não morreram por serem menos fortes suficientes para isso, né? Você também tem razões de origem, né? Então, qual que é a origem de tudo isso, né? Tem algumas hipóteses, né? Que são levantadas. Uma das hipóteses é chamada de RNA Hypothesis, ou a hipótese do RNA. Seria essa primeira cadeia de RNA que eventualmente gerou o que é chamado de Archaebacteria, né? Ou Archaea. Archaebacteria. E você tem, talvez, as opções, por exemplo, qual que seria a bactéria primordial, ou, por exemplo, outra teoria também chama a teoria da mitocôndria primordial. Então, também existe essa relação. Por sinal, tem um curso no edx.org sobre teoria da evolução que ele fala dessas questões. Eu fiz há uns anos atrás. Então, ele fala aqui do que é chamado de é, mitocôndria primordial. Mitocôndria primordial. Que basicamente é a noção de que você teria o primeiro organismo de todos, né? E tem alguns tipos que talvez sejam, né? Enfim, principais. Outra questão também, que também é meio importante, é de alguns que negam, né, o fato que poderia ter uma vida nascendo na Terra em si. Porque na teoria que tem, você tem a RNA hipótese, né? Você tem essas arqueabacterias, elas são o que chamamos de extremófilas, né? Ou seja, elas conseguem lidar com temperaturas extremas, ambientes ácidos, com quantidade salínea, né, de sal muito grande, que é chamada de halófilos, né? Então, eles são hipermófilos, acidófilos e halófilos. Eles conseguem aguentar condições extremas. Poderia ser as condições da Terra inicialmente, antes dos períodos que a gente conhece como cetáceo, período cambriano, etc., que você tem uma explosão associada à taxa de mutações e evolução de seres de organismos dentro dessa teoria. Então, aí você tem essa questão de que outras pessoas, elas pegam uma origem externa, né? Na verdade, uma origem na Terra seria impossível. Então, você teria uma origem externa em que algum tipo de arqueabactéria, algum tipo de fecunda primordial, seja qual hipótese você acreditar. E são hipóteses, tá? Você não tem consciência em qual é a melhor. É porque nem todas são prováveis. Esse é um ponto dessa teoria. Vários aspectos, elas são conjecturas emendativas e o que a pessoa faz? Pessoa sensata, né? Ela vai ver quais delas para elas são mais eficientes, melhores, né? Então, por exemplo, você deixa o gradualismo e vai para o ponto entre equilíbrio. Você abandona a noção de Lamarck, por exemplo, de evolução. Então, você vai afunilando as que mais parecem prováveis e isso vai condizer com o seu set de crenças associado a esse tema. Então, alguns acreditam numa origem externa, alguns acreditam numa origem da própria Terra. Normalmente associada, obviamente, à existência de água ali, eventualmente. Mas essas archaebactérias extremófilas, né, que aguentam temperaturas extremas, condições extremas, elas são vistas como a, a vida primordial, né, inicial ali. Tem outros conceitos também, que eu vou colocar aqui do lado, como genetic drift, ou drift genético, também chamado de random drift. Que, por exemplo, até o autor fala sobre isso, né? Tem um organismo específico, que ele é chamado de Sememorales, né? É não, Cenemorales, Nemo, né? Que é um tipo de ser aquático que ele é visto em várias cores, e várias diferenças desse tipo, e não tem razão exatamente porque que tem uma razão do ponto de vista do porquê cada um nasce de tal cor.
E o grande problema é entender por que que ele não tem uma específica. Por que que ele tem uma diferença genética específica nessa população. E, normalmente, genetic drift é associado a diferenças de mudanças fenótipicas, né? Diferenças de mudanças nos seres vivos em populações pequenas. Então, normalmente é associado a uma população pequena de organismos e eles serem uma população pequena cria um drift genético, né? Uma variação de mutações randômicas que gera diferenças entre eles que não são comuns. É, isso entra também no contexto de estatística, da teoria da biologia, né? De seleção. É, do ponto de vista populacional, populações maiores, do ponto de vista estatístico, não tem essa noção, né? Você tem uma estase maior, ou seja, a diferença entre eles de fenótipos é menor, enquanto de indivíduos, alguns indivíduos de certas populações, como a Sena Morales, você tem o que é chamado de drift genético, né? Então, normalmente é associado a populações pequenas em que os fenótipos de seleção dessas populações geram diferenças entre eles menores. Então, o Sena Morales, né, é um exemplo de um organismo que tem essa questão, trouxe essa questão, né? Em si, isso mostra também que a noção que eu mostrei anteriormente, né, de que o ambiente muda o fenótipo e tal, é extremamente importante dessa teoria, porque senão ela é, não funciona, né, basicamente. Outro também critica outras questões, como, por exemplo, associada ao reducionismo da biologia, né? Que alguns querem reduzir a evolução apenas a gene, né? E alguns o contrário, né? Eles querem fazer o antirreducionismo, que eles querem falar uma coisa mais psicológica, de intenção até do próprio organismo. Então, você tem essas duas frontes, que é mais uma é mais focada numa evolução apenas genética e outra com questões subjetivas associadas ao ambiente que o organismo está e a capacidade dele se adaptar é associada ao próprio organismo, ou seja, das decisões que o organismo faz no seu ambiente. Se for uma coisa de decisão, que é uma coisa mais psicológica do organismo, da taxa de sobrevivência dele, então você tem que ter uma teoria mais associada à própria psicologia deles, intenção na evolução. O que, na minha opinião, não tem lógica dentro dessa teoria. Por sinal, eu não acredito. Então, tem, por exemplo, noções de seleção probabilística bayesiana, né? Só que a própria noção de que o autor cita disso não tem sentido, né? Porque se você adiciona subjetividade a essa teoria, basicamente, ela vira uma mais especulativa do que já é. Porque essa teoria também ela tem noções de que ela depende de questões associadas à cosmologia, da origem do universo. Em várias questões são também conjecturas em alguns aspectos, não todos. Conjecturas de emenda da geologia e também da formação da Terra, da Lua e vários aspectos do sistema solar. Você tem a noção de razões específicas associadas é, à razão da eficiência do ponto de vista físico e químico que permite a vida. Também é um debate filosófico, porque, por exemplo, mudanças específicas nas formas que as relações covalentes entre. O termo é bond em inglês. Bondes entre moléculas, né? Eu não sei como é em português bondes, mas. É, como isso é tão perfeito, né? Que é uma questão filosófica que também pode ser argumentada, né? Obviamente, a visão criacionista, que é a minha, vai usar isso como base para demonstrar um agente na criação fazendo isso, né? Mas você tem essa noção de, por exemplo, do adapcionismo, né? Versus genetic drift, né? Da noção de adaptabilidade de um ser vivo e drift genético com relação mais estatística, né? O drift genético é associado a mais estatística. Então, pequenas populações têm o drift genético maior, maiores populações de organismo têm menor. E também tem questões associadas à taxa de sobrevivência de organismos, né? Porque alguns sobrevivem e outros não. E, em que algumas razões, elas talvez sejam também não associadas a esses seres vivos em si. Como, por exemplo, algumas teorias associadas à extinção dos dinossauros de um específico meteoro que destruiu eles, que tem uma cratera específica. Eu não lembro de nome de cor. No México, se não me engano, que é associada a isso. E possivelmente, além de outras
interpretações climáticas ou e não antrópicas, né, da causa da extinção dos dinossauros poderia gerar extinções e mudanças que não são causadas pelos seres vivos, né? Então podem ter noções climáticas que podem, até hoje em dia, fazer de forma não antrópica, né, algum ser vivo ser extinto. Então, tem várias causas não antrópicas que não podem ser associadas à psicologia e à intenção de um ser vivo para ele sobreviver ou não. E que a taxa de sobrevivência deriva dos aspectos não dependia dele. Ou da noção de struggle for life darwiniano do ponto de vista econômico, ecológico, né? Então você tem várias questões. Eu não falei da parte matemática, eu já falei dessa parte matemática no, em outro podcast que era sobre matemática. Eu não sei se é um dos podcasts sobre filosofia da matemática. Eu falei sobre, por exemplo, eu tenho aqui o que é chamado de Fisher-Sachs Ratio Model, Rady-Weinberg Equilibrium. Eu falei sobre essas questões, né? Tem também, por exemplo, a lei de Dallo, né? Diz que evolução não pode ser reversa, né? Isso aqui eu tenho que pôr. Eu vou pôr aqui embaixo. É, é Dallow's Law. Com O. Dallow's Law diz que não pode ter uma inversão, né? Então ela só vai pra frente, não vai pra trás, não pode regredir ser vivo, né? Até porque do ponto de vista da teoria da seleção não faria sentido. Tem a lei de Mendel, tem várias questões que são importantes. Eu já falei de algumas delas do ponto de vista matemático na aula sobre filosofia da matemática, vou deixar na descrição. Então por isso eu não achei útil falar sobre isso de novo, né? Porque eu já falei. Então você tem várias, na prática, emendas, né? Conjecturais. E no fim o que importa pra você ter uma visão mais afunilada dessa teoria é você ler o máximo sobre esse tema, artigos recentes sobre o tema e tal, e ver qual que é a sua visão. Então, talvez seja uma visão mais reducionista, mais para parte de fenomenológica, né, que é uma parte mais para psicologia. Enfim, eu pessoalmente não acredito, mas eu creio que o debate filosófico sobre esse tema é muito interessante. E por incrível que pareça, você aprende muito sobre biologia no processo, né? Querendo ou não, essa teoria criou avanços na biologia que são fatos, né? Então, ela estando certa ou não. E por sinal, você acreditando ou não muda nada no seu conhecimento de biologia, porque no fim, tu vai ler os mesmos livros, tu vai ler a mesma parte química, a mesma parte farmacokinética. Você acreditar ou não nela não muda nada, na minha opinião. Do seu conhecimento sobre biologia mesmo. A questão é que é um estudo de causas, né? No fim, são emendas conjecturais que não têm tantas aplicações na parte médica, na parte psicológica, como alguns dizem. Então, algumas pessoas tentam aplicar a etiologia de doenças, por exemplo, razões evolucionárias, mas em vários aspectos essas razões são subjetivas e são interpretações, que não necessariamente são prováveis. Então, na parte prática, na minha opinião, não tem muitas aplicações, como alguns dizem, ao não ser que alguém tente fazer relações etiológicas nesse contexto. Tem algoritmos que nasceram dessa teoria, né? Como, por exemplo, algoritmos genéticos. Eu não acho tanto aplicações hoje em dia. Por exemplo, já foi usado em A de Super Mario, no, 2 décadas atrás, né? Em alguns papers, até de mestrado e doutorado no tema, que basicamente tem uma população virtual de agentes e você escolhe o melhor, né? Mas the most fitness, né? Na verdade, the most fitter, acho que é o termo em inglês melhor. Ou the fittest, que é o mais o melhor, né? É difícil traduzir essa palavra. Então, tem várias questões, até mais que isso, do ponto de vista filosófico, podem ser tratadas aqui. A parte, na minha opinião, principal é a teleologia da função biológica, né? Porque tal organismo tem tal coisa. Obviamente, para quem é cristão, eu, por exemplo, meu de ponto de vista pessoal, né? É que Gênesis foi a criação dos céus e da terra, até do universo, em 7 dias de 24 horas, e que esses organismos foram criados em um dia, como está no texto de Gênesis. Essa é a minha
visão pessoal, que eu acredito pela fé, né? Eu não acredito numa apologética com conhecimento humano como base para isso, né? Então, crendo que Deus existe, que ele escreveu a Bíblia, eu creio que eu prefiro ficar com Deus do que com outras explicações, né? Mas isso não tira o fato que estudar teoria de evolução é legal. Eu não falei, por exemplo, sobre esse tema associado à teoria do von Neumann, né? Sobre celular autômata, que também é muito interessante. Na verdade, esse tema é legal de estudar e eu creio que é importante estudar. E eu, pessoalmente, gosto de estudar. Então, eu não preciso acreditar em algo para estudar sobre e falar sobre. Então, como você viu, eu falei de ponto de vista totalmente sem bias aqui. Eu só falei o que algumas visões da teoria, até do ponto de vista que eu acho que ela deveria seguir para ser melhor em alguns aspectos. Mas é um resumo, né? Poderia falar sobre isso posteriormente. Se Deus permitir, vou continuar a história da filosofia na segunda. Então é nóis.